Razão e emoção, ciência e espiritualidade, intelecto e intuição. Como trabalhar a conscientização do equilíbrio que precisa ser alcançado? Na área da educação, podemos destacar 3 autores inovadores que trouxeram contribuições valiosas para trabalhar o equilíbrio do planeta, a partir da compreensão do equilíbrio dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro. E esses autores são Edgar Morin, com a teoria da complexidade, Loris Malaguzzi, com a pedagogia da escuta, e Rudolf Steiner, com a pedagogia Waldorf. Edgar Morin defende que a maior urgência no campo das ideias é elaborar uma nova concepção do próprio conhecimento. No lugar da especialização, da simplificação e da fragmentação de saberes, a escola deveria abrir espaço para enxergar e debater a complexidade das relações, assim como incentivar o senso crítico de seus alunos. A proposta da teoria da complexidade é a abordagem transdisciplinar e multidimensional. Segundo Morin, devemos contextualizar cada acontecimento, pois as coisas não acontecem separadamente. Neste sentido, o principal papel do professor é ajudar o aluno a filtrar e interpretar as informações, relacioná-las e contextualizá-las. O olhar holístico passou a considerar, além da racionalidade, outros aspectos do ser humano, como as emoções e a espiritualidade, que atualmente estão sendo bastante explorados pela neurociência. Nas escolas, durante séculos, os currículos eram voltados para a aquisição de conhecimentos para suprir o mercado de trabalho. O lado racional altamente estimulado e sendo avaliado através de parâmetros ineficientes, com muita valorização da linguagem escrita, ciências exatas e desconsiderando as 100 linguagens da criança, como dizia Loris Malaguzzi. A ênfase exacerbada do lado racional trouxe desequilíbrio ao ser humano e ao sistema planetário. Considerado o pai da abordagem Reggio Emilia, Loris Malaguzzi desenvolveu uma filosofia, e não apenas um método, que consiste em escutar com empatia, atenção plena e reconhecer as múltiplas potencialidades de cada criança. A pedagogia da escuta é uma abordagem educacional que valoriza a livre expressão da criança, foca em desenvolver as habilidades, auxiliar na criação de sujeitos autônomos, independentes e confiantes, sendo atendidos em suas individualidades. É uma abordagem que, além de desenvolver habilidades para ouvir as crianças com atenção plena e sem julgamentos, também tem como objetivo criar espaços acolhedores e seguros para que possam se expressar livremente. Malaguzzi entende que cada criança é única e se relaciona de modo singular com o mundo. Em seu poema As 100 Linguagens da Criança, ele representa a visão da criança pelo enfoque de Reggio Emilia. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separaram-lhe a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe, e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe
que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. Diz-lhe que as 100 não existem. A criança diz: ao contrário, as 100 existem. O autor deixa claro em seu poema a visão de que a criança deve ser respeitada em todas as suas formas de se comunicar com o mundo, que não consiste apenas na comunicação verbal e escrita. A pedagogia Waldorf tem como principal alicerce da metodologia de ensino a antroposofia, que é uma ciência espiritual desenvolvida pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, no início do século XX. Nesta concepção, a educação se desdobra em setênios, com 3 etapas de 7 anos cada uma. A primeira etapa é chamada de bom, que acontece até os 7 anos de idade, onde o foco é trabalhar para que a criança sinta que o mundo é um bom lugar para se viver, se sentir acolhida. É a fase fundamental para o desenvolvimento físico, trabalhar com a terra, expressão corporal, ancoramento. Os espaços da escola são geralmente locais muito acolhedores, com móveis feitos de madeira, lembrando as formas da natureza. Quase todos os materiais e brinquedos são naturais e abertos, ou seja, sem uma forma definida, tais como troncos de árvores, blocos de madeira, conchas, tecidos, algodão, bonecas sem forma, sem rosto. Tudo isso para que a criança possa desenvolver a criatividade. A partir dos 7 anos é trabalhada a fase do belo, onde é estimulada a imaginação, e inicia também a aprendizagem mais cognitiva. O educador procura sempre trabalhar com os ritmos e temas sazonais, conectando atividades artísticas, histórias e canções para incentivar o interesse e a imaginação das crianças. Nesta fase, as perguntas são estimuladas para que a criança possa gerar suas próprias buscas por respostas. A terceira etapa, dos 14 aos 21 anos, é a fase da verdade, onde o foco é conhecer a verdade do mundo. Para trabalhar isso, o aluno conta com a experiência e o raciocínio, utilizando como base o método científico de pensamento crítico. Rudolf Steiner afirmou que a educação Waldorf não é um sistema pedagógico, mas uma arte. A arte de despertar o que realmente existe dentro do ser humano. Seu principal objetivo é proporcionar o despertar harmonioso de todas as capacidades da criança, levando em consideração as esferas física, emocional e espiritual, visando o desenvolvimento integral do ser humano. E o que essas 3 abordagens têm em comum? Entre vários aspectos, podemos citar o olhar holístico para o ser humano, onde corpo, mente e espírito são trabalhados desde a infância, respeitando as individualidades. Outro ponto importante é o incentivo para a autonomia, o autoconhecimento, a criatividade e a criticidade. Se fizermos uma cronologia a respeito da área da educação, contextualizando os momentos em que ocorreram essas novas abordagens, poderemos verificar a evolução da compreensão do ser humano a respeito do mundo e de si mesmo. Vejamos, então, alguns desses momentos históricos. Assim, podemos enxergar mais claramente qual o próximo passo a seguir. No Brasil, período imperial, a educação era privilégio das famílias abastadas. E mesmo tendo abertura para crianças menos favorecidas, os castigos eram severos por parte dos professores, chegando a humilhações psicológicas. A educação feminina se resumia em saber cuidar da casa, dos filhos e do marido. Havia uma crença de que as mulheres eram intelectualmente inferiores e, portanto, só tinham acesso à instrução das primeiras séries, sendo desobrigadas de cursarem o ensino secundário. Entretanto, uma grande mulher mudou o paradigma
e dissolveu esse preconceito. Trata-se de Maria Montessori, pedagoga, pesquisadora e criadora do método Montessori, uma das primeiras mulheres a concluir medicina em uma universidade na Itália. Seu método de ensino revolucionou a forma de educar, principalmente em uma época onde crianças consideradas atrasadas eram discriminadas e colocadas de lado. Ela defendia a ideia de que, com os estímulos certos e ambientes adequados, qualquer criança seria capaz de se desenvolver. Após o término da Primeira Guerra Mundial, em meio ao caos social e econômico e também ao trauma vivenciado pelos jovens que presenciaram a carnificina que ocorreu na Europa, houve uma preocupação em reconstruir uma sociedade mais consciente. Diante deste fato, a área da educação teve um foco importante, tornando-se um meio pelo qual seria possível construir uma nova realidade. E neste contexto, em princípios de 1919, Rudolf Steiner, a convite de Emil Moltke, que era o diretor da fábrica de cigarros Waldorf, trouxe novas sugestões e perspectivas sobre temas sociais e educativos, através de palestras proferidas para os empregados da fábrica, na Alemanha. E em consequência das palestras, surgiu entre os trabalhadores o desejo de que os seus filhos também fossem orientados, recebendo a educação escolar adequada àquela nova realidade. E a partir de então, foi realizado um grande movimento para a construção da primeira escola Waldorf para crianças. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, que envolveu a maioria das nações do mundo, a população italiana se uniu para reerguer as cidades devastadas, com restos de tijolos das casas bombardeadas e sobras de materiais da guerra. As pessoas contribuíam com trabalhos voluntários, doando o que podiam. Alguns doavam mão de obra, outros doavam terras, outros alimentos, entre outras tantas necessidades da época, e assim foram reconstruindo a vida. A abordagem Reggio Emília, de Loris Malaguzzi, surgiu exatamente neste contexto, onde homens e mulheres arregaçaram as mangas e se uniram com o propósito de construir um ambiente mais acolhedor para aquelas crianças tão sofridas com as perdas que a guerra trouxe ao mundo. Observem a semelhança desses dois eventos. A escola Waldorf surgiu num pós-guerra, assim como a abordagem Reggio Emília, em movimentos que tinham como objetivo rever atitudes, rever pensamentos, reconstruir novas bases do saber, trazendo novas abordagens e novas visões de mundo. A zona de conforto dos seres humanos é tamanha que só se movimentam mediante pressão e sofrimento. Mas não precisava ser assim. Entre os séculos 20 e 21, muitos outros filósofos, pedagogos e pesquisadores trouxeram também contribuições para o avanço da humanidade. Entre eles temos Paulo Freire, José Pacheco, Edgar Morin e Rubem Alves. E para Rubem Alves, o objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão nos livros e estão por todos os lugares. O professor deve ensinar a saber filtrar as informações, refletir, questionar, pesquisar com criticidade e, acima de tudo, a pensar e criar com alegria. E esse aqui é o ponto-chave. A criança precisa sentir alegria na escola. E qual a proposta da pedagosofia? Primeiramente, despertar pais e educadores para a importância e responsabilidade de seus papéis na sociedade. E, paralelamente, trazer a conscientização da importância da busca por conhecimento para compreender o funcionamento do universo, do corpo, da mente, das relações, assim como despertar o interesse pelo autoconhecimento, pelo autocuidado,
o contato com a fonte divina, sua própria essência, independente de religiões e dogmas. O papel dos pais e dos educadores é de extrema importância para que possamos alcançar uma sociedade saudável e feliz, começando por eles mesmos sendo saudáveis e felizes, para que tenham condições de conduzir as crianças com sabedoria e alegria. Não é possível doar o que não se tem. Para trabalhar e conduzir as crianças com amor, é preciso ser esse amor.